Bom, esse trabalho do Mitsuya, ele não investigou hipertrofia, apesar de ter usado ressonância magnética. O que aconteceu? Essas 2 semanas para cá, teve um outro artigo que foi publicado num formato que ele ainda não foi revisado. Então, e aí esse artigo que avalia a hipertrofia com esses ângulos de quadril, ele está disponível em plataforma, só que ele ainda não foi avaliado por pares. Ou seja, ele ainda pode sofrer alterações da avaliação, tá? Mas eu não coloquei ele na aula justamente por ele ainda não ter sido avaliado por pares. Mas, por exemplo, o Gustavo Zorzi, já publicou na rede social dele os resultados desse artigo, mostrando que a posição do quadril realmente afetou a hipertrofia do reto femoral. Só para dizer que esse aqui, apesar de não ter investigado a hipertrofia, ele já dá base para o artigo que foi publicado seguinte, que mostrou que tem mais hipertrofia. Se vocês vão usar essa manobra ou não, deixa eu mostrar os artigos primeiro e depois a gente discute, tá? Mas basicamente, qual que é a ideia dos caras aqui, ó? Isso aqui, ó. Né? Então a ideia deles é avaliar você numa cadeira extensora deitado, já imaginou que coisa louca? Imagine esse banco aqui, ó, reto. E eu deito nele e tento estender o joelho. Por mais maluco que isso pareça, lá no meu laboratório na Católica tinha uma cadeira extensora que ela deitava. E aí dava para fazer. Você fica quase com a lombar estourada ali, né? De tanta tensão que fica a hora que você deita. Mas assim, dá para fazer, tá? Que seria o quadril no ângulo de 0 ou no ângulo de 40. 40 seria você colocar o encosto um pouco mais para trás. Isso é possível fazer na academia? É. Só colocar o encosto mais para trás. Teu tronco vai meio que ficar assim, ó. Tá? E o 80 é o tradicional. É a cadeira extensora que a gente está acostumado. O bonequinho ficou retinho, mas não é totalmente reto, né? Você fica meio que assim, né? Dá uns 80 graus mais ou menos. Tranquilo? Tá. Então, o que ele fez? Ele pegou esses fisiculturistas aqui, com 5 anos de carreira, e colocou nessas 3 condições, pediu para fazer extensão de joelho, e ele aferiu a ativação dos músculos do quadríceps, só que ele fez isso via ressonância magnética. Um pouquinho mais fidedigno e preciso do que a eletromiografia, tá? Eu vou mostrar como que isso acontece. Bom, então ali onde vocês estão vendo MRI, MRI é a ressonância magnética antes e a ressonância magnética depois. Então imagine o quanto que ele não gastou em ressonância magnética. Que ele fez um deitado, ressonância magnética antes e depois. Ele fez um em 40, ressonância magnética antes e depois, e um em 80, ressonância magnética antes e depois. Vocês estão vendo que na foto de cima o músculo está mais azulado? Sim ou não? Ó. Aqui é a porção proximal, perto do quadril. Aqui é no meio da coxa. E aqui é o distal, perto do joelho. Todo mundo entendeu? Fácil, né? Tá? Porque quando você faz a ressonância assim, ó, como que é o ultrassom? Eu teria que aplicar uma medida aqui, uma medida aqui, uma medida aqui. E normalmente o pessoal vem e faz só uma medida. Só que quando eu faço a ressonância, você varre tudo, de uma vez só. Deu para entender? Aí dá para separar isso. Joia? Tá. Vocês estão vendo agora que tanto no proximal esverdeou, no medial esverdeou e no distal está mais verde do que a foto de cima? É que a ressonância magnética mede o deslocamento dos átomos. Parei por aí. Essa é a chamada técnica de T2. Está escrito aqui, ó. Então, quando você está fazendo exercício, a área que foi mais solicitada, esses átomos deslocam mais para lá e o aparelho consegue medir essa merda. É isso. Era só para não ficar muito viajando, tá? Ou seja, é mais garantido que onde está verde o músculo realmente pegou. Tudo bem? Tá. Olha só. Aqui são os músculos individualmente, reto femoral, vasto lateral e vasto intermédio, ainda sem comparação de ângulo do quadril. É no 0 comparando os 3, no 40 comparando os 3 e no 80 comparando os 3. Quando eu olho para o 40, qual dos músculos eu estou vendo mais solicitação? Reto femoral ou vastos? Certo. Quando eu olho em 80, aí o reto femoral cai.
Por que será que caiu? Lembrando que aqui é o meio da coxa, tá? Que ele tem todas as medidas, ele tem proximal, medial, distal. Provavelmente caiu porque encurtou o músculo, né? Você trouxe o tronco para cá, você encurtou ele. Eu vou fazer vocês entenderem isso de uma maneira muito fácil, quer ver, ó? Tá todo mundo sentado aí, não tá? Faz assim, ó, normal, numa perna só isso aqui, ó. De boa? De boa, né? Tá. Encosta o peito na coxa agora. E tenta subir o joelho. Ficou foda, não ficou? É. Por que será que ficou foda? Porque o reto femoral ficou extremamente encurtado, reduzindo drasticamente a sua capacidade de gerar força. Vou tentar mais uma vez, para ficar fixo em vocês. Aperta os dedos assim, ó. Deixa o braço do jeito que o meu tá aqui, ó. Pode fazer, eu juro para vocês que é real. Aí, aperta o dedo. Dá para fazer bastante força, não dá? Beleza. Faz isso aqui agora. Junta assim, ó, tipo o tio Roy. Vai, tenta apertar o dedo agora. Dá uma agonia, não dá? Vocês entenderam que é quando o músculo está muito encurtado agora. Quando ele está muito encurtado, a capacidade dele de gerar força cai. Deve ter sido por isso que aconteceu aquilo lá. Tranquilo? Bom. Quando você alonga ele, se você não alongar demais, pode ser favorável. Porque também no deitado ele ficaria tão alongado que também prejudicaria a produção de força. Só que aí não prejudicaria por encurtamento e prejudicaria por alongamento excessivo. Todo mundo acompanhou? Então tá bom. Agora na porção distal. A figura anterior era meio da coxa. Distal, mesma coisa, ó. Você vê que 40 graus eu estou aumentando a demanda para o reto femoral. Faz mais sentido ainda, né? Porque tá bem aqui, aí você jogou, certamente eu estirei um pouquinho, eu vou aumentar. Lá já no 80 já não deu mais diferença. E aqui também no 0 não deu diferença. Ou seja, parece que a coisa está alterando, se for alterar é para o reto femoral. Porque o reto femoral é o único que é o quê? Biarticular. É o único que vai sofrer influência da posição do... Aqui é legal. Aqui é a comparação do reto femoral nos diferentes ângulos de quadril. Feito? Então, ó. Reto femoral proximal, perto do quadril. Qual é o ângulo do quadril que mais solicitou reto femoral? Esse aqui, ó. Que é exatamente o de 40. Todo mundo entendeu a figura? Ali você está comparando os ângulos do quadril. É a primeira vez que agora ele faz a comparação dos ângulos do quadril. Então, a coluna branca é o quadril em 0. Todo mundo viu? A coluna do meio é o quadril em 40 e a coluna mais cinza escura é o quadril em 80. Lá no proximal do reto femoral, quando eu jogo o quadril em 40, eu aumentei a demanda para ele. Tranquilo? E no medial? Mesma coisa. Medial eu também aumentei a demanda. E no distal já não deu diferença. Talvez porque a própria cadeira extensora já seja um exercício excelente para distal. Sem precisar mudar ângulo de quadril, tá? Pois é. E aí, aqui, ele faz uma coisa única. Ele mostra para os voluntários uma escala numérica de dor. E eles falam assim... Quando você colocou o quadril em 40, você sentiu mais ou menos? Aí todo mundo colocou que proximal sentiu mais. Só que isso aqui sem eles saberem o resultado. Foi uma avaliação qualitativa. Quando eu coloquei teu quadril, você na academia com o teu aluno, quando eu coloquei você mais para trás, você sentiu o quê? Os caras falaram do proximal. E é engraçado que isso bate com a medida, né? Já no medial... Eles não relataram diferença, dá para ver que é um pouquinho maior, mas não foi diferença significativa, porém na medida deu diferença. Ou seja, talvez se vocês tiverem uma aluna muito experiente, que treina há anos, dá para confiar um pouco no que ela fala que sentiu. Um pouco. Tudo bem?
É difícil você ver um estudo científico em que se faz isso, né? Se considera a percepção do voluntário. E aqui foi considerado. E parte, bateu, parte, não tudo. Pelo menos quando colocou o quadril o tronco mais para trás, o voluntário falou que sentiu mais o reto femoral perto do quadril. E de fato a gente sabe que o comprimento mudou perto do quadril. Certo? Beleza. E aí, o estudo que eu falei que o Zorzi publicou na rede social dele, ele pegou e treinou os caras assim. Treinou um grupo com quadril em 40 e comparou com o tradicional. E no final do estudo eles observaram mais hipertrofia do reto femoral, proximal, medial e distal. Eu não coloquei o experimento porque eu considerei que poderia confundir a cabeça de vocês, porque ele ainda não foi revisado. Mas a minha opinião é bem simples e direta, tá? Se eu tenho um aluno que treina pouco, que é qualidade de vida e saúde, e eu for colocar ele para fazer a cadeira extensora, sinceramente eu faria com a posição normal do banco. Não inventaria moda, não. Mas se você tiver uma aluna avançada, e eu que trabalho com atletas, para mim faz total sentido variar a posição do tronco na cadeira extensora. Inclusive, vocês poderiam imaginar um drop set biomecânico, né? Não um drop set de colocar peso, mas de mudar a dificuldade do ângulo. Então, por exemplo, eu poderia colocar uma mesma carga com um ângulo aqui, que parece ser mais parecido com a cadeira extensora, né? Fadiguei. Eu posso colocar o ângulo mais para trás, porque mesmo eu estando em fadiga, eu vou aguentar um pouco mais, porque eu aumentei a participação do reto femoral. Eu não mexi no peso, mas eu mexi no ângulo. Ou, vamos imaginar que você colocou um peso que você quer começar, você poderia começar mais para frente. Seria bem mais difícil, né? Mas você ainda está descansado. Fadigou? Já fez os treinos. Exatamente. Eu acho interessante para uma aluna avançada de vocês. Para um aluno normal, igual ela falou, acho que a cadeira extensora por si só já vale a pena. Ficou claro?